Beleza. Eu acho que nós podemos conversar, não é, Michele? Confirma aí para mim. Aqui ainda vai entrar mais alguém. Ok, vamos começar então. Vamos lá, amigos. Você vai precisar tomar sua Bíblia aí e papel e caneta, provavelmente, tá bom? Para você fazer alguma anotação, algum bloco de notas aí para vocês. E aí, como a gente está aqui pelo YouTube, eu vou conseguir a interação de vocês através do chat, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, você pode colocar aí no chat e aí eu vou tentar dar uma atenção aqui para a gente ir respondendo, tá bom? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração para nós começar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando, a oportunidade de estarmos juntos aqui para estudarmos Sua palavra. Queremos convidar a Tua presença para que esteja conosco, que Teu Santo Espírito ele nos ilumine, nos guie, nos ajude a aprendermos mais sobre este assunto tão importante, sobre esse livro especial. Nós possamos encontrar o Senhor aqui, muito além de qualquer mensagem que possa estar contida nesse livro, que o Senhor possa ser o centro. Nos inspira neste momento, nos ilumina, Senhor, prepara o nosso espírito para ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Eu gostaria de passar para vocês, em primeira mão, um parâmetro, tá bom? De como é que está dividido o livro do Apocalipse, para vocês terem isso em mente e, e aí vocês podem anotar isso também, porque vai ajudar vocês a entenderem um pouco de como é que está dividida a estrutura do Apocalipse, ok? Então, olha só, capítulo 1 do Apocalipse, que é especificamente o que nós vamos ver hoje com mais detalhes, ele funciona como uma introdução ao livro, tá bom? Se você quiser anotar aí, você pode botar uma introdução ao livro. E aí ele já vai servir também de introdução, assim, digamos que de forma mais específica, ao primeiro tema que o Apocalipse vai abordar. Então, no capítulo 1, nós temos a introdução ao tema do livro, ok? E aí, quando a gente vai para o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, esses dois capítulos vão falar sobre as 7 cartas, as cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, beleza? Eu preciso que vocês tenham em mente que o livro do Apocalipse, que foi escrito lá por João no original, ele não continha essa divisão de capítulos e versículos, tá bom? Ele era um texto corrido. Essa divisão ela foi feita posteriormente para facilitar a nossa didática, tudo bem? Então, aqui na nossa Bíblia, aqueles que são o capítulo 2 e 3 tratam das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. O que significa esse tema? As cartas às 7 igrejas representam 7 períodos que a igreja cristã, o povo de Deus, passaria desde quando a igreja foi fundada, quando Jesus esteve aqui na terra, até a sua volta. Então, vai começar na época de Cristo e dos apóstolos, e ela vai até a volta de Jesus. Deus contando várias etapas que o seu povo passaria até que ele voltasse. Isso é capítulo 2 e 3, ok? Você pode ir até acompanhando na sua Bíblia, se você quiser. Quando a gente chega no capítulo 4, a gente tem uma visão do trono de Deus. Deus é visto sentado no trono, ok? E aí, mais uma vez, o capítulo 4, 5, 6, 7, até o capítulo 8, verso 1, aqui a divisão foi errada, tá bom? Não foi a melhor. Então, do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 8, verso 1, nós temos a questão do livro selado e dos 7 selos. Então, no capítulo 4, é visto o trono de Deus. No capítulo 5, aparece João dá ênfase a um livro que está escrito na mão dele. Esse livro está selado, ninguém pode abrir, até que aparece um cordeiro e ele pode abrir o selo. Essa é a cena do capítulo 4 e 5. No capítulo 6, ele começa a desatar os selos, ok?
E aí o sétimo selo, ele é aberto lá na altura do capítulo 8, verso 1. Assim como as 7 igrejas, os 7 selos também contam 7 períodos que o povo de Deus iria passar, desde o início da era cristã, Cristo e os apóstolos, até o período da volta de Jesus. E aí você pode pensar, mas por que que Deus repete isso se ele já falou nas 7 igrejas? Porque Deus usa aqui no Apocalipse o mesmo princípio que ele usou lá no livro de Daniel. Quem acompanhou a série sobre o livro de Daniel vai entender bem isso. Repetição e ampliação. Vamos relembrar isso? Em Daniel 2, Deus fala sobre uma estátua. Ele fala ali dos reinos e ele vai até a volta de Jesus com aquela pedra que vem atingir a estátua. Daniel 7 aparece 4 animais. São os mesmos reinos de Daniel 2, ok? Ele vai até a volta de Jesus, a visão do capítulo 7, mas Deus ali, ele acrescenta novos detalhes à profecia. Daniel 8, a mesma coisa. Daniel 8, a mesma coisa. Fala dos reinos, fala da purificação do santuário. É o mesmo assunto. Daniel 10, 11 e 12, a mesma coisa até a volta de Jesus. Então, repetição e ampliação. Aqui no Apocalipse está acontecendo a mesma coisa. 7 igrejas, 7 períodos da igreja cristã, desde a época que ela foi fundada até a volta de Jesus. 7 selos, também a mesma coisa. Entretanto, você precisa olhar na sua Bíblia aí, que Apocalipse 6, verso 12 a 17, vai tratar do sexto selo, e o sétimo selo está somente no capítulo 8, verso 1, ok? Capítulo 8, verso 1. Por que que ele pula todo o capítulo 7? Porque o capítulo 7 é como se fosse um parênteses dentro do assunto dos selos para responder a pergunta que está em Apocalipse, capítulo 6, verso 17. Chegou o dia da volta de Jesus. E agora, quem é que pode suster-se? Quem pode permanecer em pé? Quem pode se salvar? Então, a Bíblia abre um parênteses para responder essa pergunta, que é o capítulo 7, quando Deus vai falar dos 144 mil, da grande multidão, esse pode estar em pé. Ele fecha o parênteses, e aí começa o capítulo 8, verso 1, fala do sétimo selo, e aí ele termina o assunto, ok? Então, aqui temos uma segunda cadeia profética, que é a dos selos. Capítulo 8, verso 2, inicia a terceira cadeia profética do livro. Ele vai falar de 7 trombetas, ok? Então perceba aqui, olha, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. As 7 trombetas você já deve estar até deduzindo, não é? Do que elas se tratam. 7 períodos que a igreja de Deus passaria, do início da igreja cristã até a volta de Jesus. Deus, mais uma vez, repete e amplia o assunto, tocando agora em novos pontos da história que não foram tocados nos selos nem nas igrejas. Deus, ele é muito didático, ele é um excelente professor para ensinar para a gente. Então, ele vai ensinando pouco a pouco e acrescentando detalhes nas histórias. Então, do capítulo 8, verso 2, inicia-se o assunto das trombetas, e este assunto vai terminar no capítulo 11, verso 19 do Apocalipse, ok? Capítulo 8, verso 2, até o 11, 19. Entretanto, você precisa observar aqui que no capítulo 9, do verso 13 ao 21, está falando da sexta trombeta, e a sétima trombeta vai ser falada somente no capítulo 11, verso 15. Então perceba que há um espaço também entre a sexta e a sétima trombeta, ok? Então o que vai aparecer aqui na sexta entre esse intervalo? Capítulo 10, você tem aquela experiência que João tem com o livrinho, doce no estômago, doce na boca e amargo no estômago, ok? Deus aqui vai abrir um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta para ele falar de um povo que ele está levantando antes que venha o fim. Se você ver Apocalipse 10, verso 11, esse povo, eles recebem uma missão. Eles ainda tinham uma mensagem a levar para o mundo. Então, antes de vir o último juízo, que é a sétima trombeta, Deus, ele levanta um povo para levar uma mensagem para o mundo. E o capítulo 11, do verso 1 até o verso 14, vai falar de algo que aconteceu também nesse período, que foi uma luta contra a palavra de Deus, o ateísmo, ok? Então, Deus aqui acrescenta duas informações.
Muito bem. Termina a terceira cadeia profética, que é a das trombetas, e aí o livro ele faz a transição dessa parte que hoje para a gente aqui em 2020 já é histórica, ok? Que foi do início da igreja cristã até a volta de Jesus, então boa parte disso já é história, e ele entra na parte mais escatológica do livro. A quarta cadeia profética do livro começa aqui em Apocalipse 12, verso 1, e ela vai até o final do capítulo 14. Então, o que nós vamos ver aqui nessa cadeia profética? O grande conflito, certo? Em sua forma mais ampla, em sua forma mais intensa. Aparece aquela mulher vestida de sol, o dragão que vem lutar contra ela, fala da perseguição da igreja. Apocalipse 12, verso 17, fala da perseguição do dragão contra o remanescente da mulher no tempo do fim. Apocalipse 13 vai nos falar da estratégia que Satanás usa para perseguir o povo de Deus no tempo do fim, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, ok? E Apocalipse 14 vai começar falando de um povo que resistiu, que foi vitorioso nessa perseguição das duas bestas, que são os 144 mil, ok? Vai falar também da missão dos 144 mil do povo de Deus, que é pregar as três mensagens angélicas, Apocalipse 14, do 6 a 12, ok? E aí termina falando da volta de Jesus, na ceifa, Apocalipse 14, 14, e na vindima, Apocalipse 14, verso 17, ok? Muito bem. Termina a quarta cadeia profética do livro do Apocalipse. Começa a quinta, em Apocalipse 15, que vai falar do fim do tempo da graça. Você pode ver isso em Apocalipse 15, verso 8, quando fala que o santuário ficará vazio, não há mais intercessão. E aí o capítulo 16 começa a falar das 7 pragas, que vão cair agora sobre quem está perdido. Então, as 7 pragas vão nos levar até a volta de Jesus, ok? Nós temos aqui, então, e até poderíamos incluir dentro dessa cadeia profética, essa é uma divisão que a gente faz para facilitar o estudo, tá bom? O capítulo 17, 18 e 19, dentro do assunto das pragas. Por quê, pessoal? A sexta praga vai nos falar, a sexta e a sétima praga vão nos falar do juízo de Deus caindo sobre Babilônia, ok? Só que ele fala isso de uma forma muito rápida. Então, Apocalipse 17 vai nos falar do juízo contra a grande meretriz, ok? E Apocalipse 18 vai falar: caiu, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. E a gente vai ver que essa Babilônia aqui representa outra coisa além do sistema papal, ok? Então, Apocalipse 17 e 18 vai nos falar sobre isso. Apocalipse 19 vai nos falar da volta de Jesus. Você pode ver lá no Apocalipse 19, verso 11, o céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, o verbo de Deus, como diz no final do verso 13, do capítulo 19. Então é a volta de Jesus, ele está vindo buscar o seu povo, ok? Podemos fechar aqui essa cadeia profética. E aí começamos a última, que é a que fala da cena final da história. Apocalipse 20 vai nos falar do período do milênio e do juízo que acontecerá durante esse milênio dos perdidos, ok? Depois, o final do capítulo 20 fala sobre o lago de fogo, a destruição final de todos os perdidos. Apocalipse 21 e 22 fala do novo céu e da nova terra. E aí Jesus encerra a mensagem do livro do Apocalipse. E aí ele dá a ordem para Daniel, para João, aliás, em Apocalipse 22, 10, para ele não selar esse livro. Aqueles que estudaram o livro de Daniel devem lembrar que lá no final do livro de Daniel, Daniel capítulo 12, Deus ele fala para Daniel selar o seu livro até o tempo do fim. Aqui, Deus ele já dá a ordem um pouco diferente para João. Não sela o livro, ok? Então, essa era uma mensagem realmente para ser levada para o povo de Deus. Muito bem. Não se preocupa se você não conseguiu anotar tudo, tá bom? Eu só estou te dando aqui um vislumbre
de como mais ou menos funciona o livro do Apocalipse, como ele está dividido, e nós vamos estudar isso aqui tudo em detalhes, tudo bem? Vamos então lá para Apocalipse capítulo 1, e aí eu gostaria que vocês colocassem aí no chat uma das perguntas que eu fiz para vocês lá no grupo. O que significa a palavra Apocalipse? Hã? Será que alguém de vocês aí conseguiu descobrir o que significa essa palavra Apocalipse? Você tem uma ideia aí, coloca aí no chat para a gente ver, tá bom? Muito bem, amigos. A tradição ela nos conta que João, veja, isso não está na Bíblia, tá bom? É a tradição que conta isso. João, ele foi lançado por causa da perseguição que estava sendo imposta aos filhos de Deus, ele foi lançado dentro de um tacho de óleo quente, na tentativa do imperador de matá-lo, ok? Mas a tradição conta que João não foi afetado por isso, não aconteceu nada com ele, e aí o imperador, não conseguindo matá-lo, veio a ideia de isolá-lo em uma prisão de Roma, e essa prisão foi a ilha de Patmos, ok? Então João foi levado para lá, e foi lá na ilha de Patmos, muito provavelmente, que João ele escreveu o livro do Apocalipse, ok? Só que muitos não sabem, João ele não morreu em Patmos, tá bom? O imperador que mandou prendê-lo em Patmos foi o imperador Domiciano. E o imperador que libertou João de Patmos foi o imperador Nerva. Aqueles que compraram a apostila, isso vai estar escrito lá direitinho para você, tá bom? Então, o imperador Nerva, ele mandou libertar João de Patmos, já bem idoso, depois de ele ter recebido a visão do Apocalipse. E aí, João, muito provavelmente, ele foi para a cidade de Éfeso, e foi lá que ele escreveu o Evangelho de João, tá bom? Então, o Evangelho de João foi escrito depois do livro do Apocalipse, ok? Muito bem, amigos. Parabéns, vocês acertaram, é isso mesmo. A palavra Apocalipse significa revelação. Aqui na nossa Bíblia, o nome do livro tá Apocalipse, não é? Então, a palavra aqui, ela meio que não foi traduzida do hebraico, ela foi transliterada. O que é isso? Eles pegam os símbolos lá que formam a palavra Apocalipse e eles fazem apenas algo parecido com o nosso idioma. Eles não fazem a tradução. A tradução da palavra Apocalipse significa revelação. Então, isso aqui deve ficar na nossa mente, especialmente quando a gente for falar para alguém sobre esse livro, porque muitos pensam que o livro é para não ser entendido, ok? Mas o livro, ele é uma revelação. Vamos ler aí o verso 1, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, olha só, amigos, é uma revelação de Jesus Cristo, de fato, para ele mostrar para a gente o que em breve vai acontecer. Então, não é uma mensagem oculta. Entretanto, é uma mensagem especial. E por ser uma mensagem especial, Deus ele não entrega algo valioso para quem não valoriza isso. Então Deus ele codifica a mensagem para que ela seja compreendida somente por aqueles que realmente querem aprender sobre esse assunto. E aí a pessoa vai se deter em estudar a palavra de Deus, como vocês estão fazendo aqui. E verão como essa mensagem ela é maravilhosa e ao mesmo tempo compreensível para a nossa vida. E como é que a gente sabe que Deus ele codificou essa passagem? Se eu tivesse conseguindo projetar o slide aqui, eu ia mostrar para vocês. Mas preste bem atenção aí na sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa palavrinha aqui, irmãos, mostrar, no idioma original, o grego, okay, é a palavra semanino. Semanino. Essa palavra significa mostrar algo por meio de símbolos. Mostrar por meio de símbolos. Então, é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, por meio de símbolos, as coisas que em breve devem acontecer. E veja como o Apocalipse é um livro importante, irmãos. Veja o que diz o verso 3. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo.
Então, aqui, a bem-aventurança, ela tem 3 características, ok? Para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Ou seja, vivem à luz daquilo que eles estão reconhecendo como sendo a palavra revelada de Deus. É muito importante isso, irmãos, para a gente não somente se abarrotar de conhecimento, mas a gente fazer com que isso seja algo prático em nossa vida, aplicado ao nosso ser. Ok? Mais um destaque que eu quero dar aqui para vocês é que está no verso 2, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Eu até perguntei de vocês, e aí eu queria que vocês colocassem aí no chat também, o que é esse testemunho de Jesus? Que João fala aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 2. O que é o testemunho de Jesus e alguma base bíblica que pode ajudar a gente a entender o que é esse testemunho de Jesus? Joana colocou aqui que é o espírito de profecia. Será que nós temos alguma base para ajudar a gente a entender isso? Alguma base que vocês escolheram aí pode servir para a gente compreender esse texto? Testemunho de Jesus. Vamos lá, abram a Bíblia de vocês aí em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Diz assim, olha: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Isso é João falando. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho que Jesus está dando, quando a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 1, esse livro aqui, que é uma revelação dada por Jesus Cristo, ele é um testemunho, é algo deixado por Jesus, ok? É um testamento de Jesus Cristo. E ele sempre envia esse testamento para seu povo por meio de um porta-voz. Nesse caso aqui, foi João, ok? Então, essa mensagem aqui é o testemunho de Jesus. É uma mensagem profética porque ela é dada através de um profeta. Então, é por isso que o anjo fala em Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque a mensagem que Cristo dá, ela é profética e ela é dada através de um profeta. Ok? Então, isso é o significado de testemunho de Jesus. Vamos avançar aqui na leitura, irmãos? Verso 4 de Apocalipse 1, ok? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Já queria que você colocasse aí, quem é esse aqui? Que ele fala, ó, aquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Vamos lá. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Ok? Então, olha só, temos 2 coisas aqui para a gente responder, né? Primeiro, quem é esse que fala aqui que é aquele que é, que era e que há de vir? E a outra pergunta que eu fiz para vocês: quem são ou o que é que significa esses 7 espíritos que aparece aqui descrevendo João, sendo descrito para João, né? Eles são os originadores da mensagem. A mensagem do Apocalipse vem daquele que é, que era e que há de vir, vem dos 7 espíritos que se acham diante do trono e vem da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, quem é aquele que é, que era e que há de vir? E quem é os 7 espíritos? Vamos lá, vou aguardar vocês me responderem aí no chat, ok?
Olha, a princípio, eu sei que a gente poderia imaginar aqui que aquele que é, que era e que há de vir é Jesus Cristo, ok? Porque ele fala que ele vai vir, né? Jesus Cristo. Só que a gente vê que Jesus Cristo aparece mais embaixo, ó. E da parte de Jesus Cristo, no verso 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, esse aqui não é Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo aparece claramente aqui com o seu nome. Então, quem seria esse e como a gente poderia comprovar isso? Ah, que vocês têm algo aí a opinar disso? Vamos lá. Não vai ficar muito tempo aqui sem nada, né? Vamos para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Veja o que diz aí no verso 2. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Diz assim, olha: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 8 agora. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando. E agora eles louvam aquele que está sentado no trono. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então vejam, esse aqui que está assentado no trono, ele é chamado de o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, ok? Muito bem. Lá no verso 5 de Apocalipse 4, a gente tem mais uma vez se manifestando diante do trono 7 espíritos. Você percebe que a palavra espírito está com a letra E maiúscula, não é? E aqui na cena, Jesus Cristo vai aparecer somente no capítulo 5, verso 6. Dê uma olhada aí, ó. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então, esse cordeiro aqui é Jesus Cristo. Ele aparece entrando na cena agora. Os 7 espíritos estão diante do trono. E no trono está alguém sentado. Este que está sentado, os anjos que estão no céu o adoram, o chamando de Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Com isso, nós podemos concluir, voltando para Apocalipse 1, verso 4, que aqui, nos versos 4 e 5, a Trindade está se apresentando como a originadora da mensagem do Apocalipse. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ok? Os 7 espíritos e aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, Deus o Pai. Beleza, pessoal? Agora, em relação aqui aos 7 espíritos, a Osmar aqui comentou, pesquisei aqui, mas não entendi. Mas diz que os 7 espíritos é o Espírito Santo. Olha só, uma tarefa para vocês. Existe uma versão da Bíblia chamada King James, ok? E muitos dizem que ela é a versão mais próxima do original. Depois vocês podem pesquisar aí na Bíblia de vocês. Se vocês tiverem o aplicativo da Bíblia, eu vou tentar mostrar aqui na minha para vocês a versão King James, como é que ela traduziu esse termo 7 espíritos. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Bem aqui, pessoal. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha só, aqui embaixo. Cadê? Aqui no cantinho aqui, ó. Percebe que ela não colocou a palavra 7 espíritos, mas ela colocou o termo sétuplo espírito. Não traduziu o número 7, mas é o sétuplo espírito. Então, o que é isso? Olha só, o número 7, ele é representado várias vezes aqui no Apocalipse. Por exemplo, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 selos, 7 olhos, 7 pragas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 cabeças, 7 trovões. Então, o número 7 ele aparece várias vezes, mas na maioria esmagadora de vezes aqui do Apocalipse,
ele está ligado a um elemento simbólico. Então, isso deve indicar para nós que o 7, ele também tem um elemento simbólico na numerologia bíblica. Na numerologia bíblica, o 7, ele tem um sentido de plenitude, de completo, ok? De pleno. Então, os 7 espíritos seriam o pleno espírito, o completo espírito. É uma referência à divindade, o todo-poderoso Espírito Santo. Os 7 espíritos que estão diante aqui do trono de Deus é uma representação do Espírito Santo, ok? Os 7 espíritos. Vamos embasar melhor isso aqui? Apocalipse capítulo 4, mais uma vez. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Apocalipse 4, verso 5. Para aqueles que não sabem, essa cena aqui, pessoal, ela acontece depois que Jesus morre na cruz, ressuscita e ele retorna para o céu. Como é que a gente sabe disso? Porque ele aparece aqui como um cordeiro, como tendo sido morto. Então, ele está retornando para o céu para ser empossado da sua autoridade novamente, agora como representante do planeta Terra. E aí vocês devem lembrar que Jesus Cristo, antes de ele ir para o céu, ele falou que ele precisava ir e quando ele fosse, ele iria enviar o Consolador. Procurei na sua Bíblia, João capítulo 16, verso 7. João capítulo 16, verso 7. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Olha o que Jesus falou aqui antes de ele retornar para o céu. João capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus ele falou aqui que quando ele retornasse para o céu, ele ia enviar para o seu povo o Consolador, o Espírito Santo. Quando a gente volta aqui para Apocalipse 4, verso 5, o Pai está sentado no trono, e aqui é dito, do 4, 5, pessoal, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, à frente do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo que está ali em pé diante do trono. Aí entramos no capítulo 5, o Cordeiro entra em cena, ok? E aí ele fala assim, olha, capítulo 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é Jesus Cristo, ok? Venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então Jesus aqui já morreu, ok? Já venceu. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Isso aqui nós vamos explicar depois, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a partir do momento que Jesus ele é empossado, o Espírito Santo ele deixa de estar diante do trono e ele é enviado por toda a terra. Jesus aqui cumpre a promessa que ele fez em João capítulo 16, verso 7. Vocês percebem aqui que o Espírito Santo ele é manifestado na forma de tochas de fogo? Tochas de fogo. O Espírito Santo é enviado. Agora você vai para o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos ver aqui a cena do Pentecoste, em que se cumpre a promessa do Espírito Santo ser enviado à igreja. Atos, capítulo 2, verso 32. Deixa eu ver se é isso mesmo. Muito bem. 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, ele estava confirmando aqui que Jesus derramou o Espírito Santo. Agora, quando você vai para o início do capítulo 2, o verso 3, que é o Pentecostes, o Espírito Santo, fala assim, ó, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de quê, pessoal? Como de fogo. Agora perceba a similaridade do relato aqui com o que acontece no Apocalipse.
diante do trono ardem 7 tochas de fogo, o Espírito Santo. Jesus é empossado, ele envia o Espírito à terra, e quando o Espírito se manifesta aqui na terra, ele se manifesta em línguas de fogo, ok? Então, isso aqui pra gente mata a charada em relação aos 7 espíritos, ok? 7 espíritos que aparecem aqui no Apocalipse é uma manifestação do Espírito Santo, ok? Meu amigo Alisson, bem-vindo, amigão. Bom te ver aqui, viu? Muito bem, amigos, vamos voltar para Apocalipse 1. Vamos avançar aqui na leitura. Vamos ler agora o verso 9. Apocalipse 1, verso 9, tá bom? Vamos ler os versos que a gente pulou, não se preocupe, a gente vai voltar depois. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente está vivendo uma geração da história em que tem muito cristão Nutelinha, que só quer saber da graça e das bênçãos que Deus oferece. E quando passa dificuldade, ele reclama de tudo e acha que a vida dele está, sabe, terrível, que Deus não está com ele. Veja o que João está falando aqui, ó. Eu estou preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, porque nós estamos sustentando a verdade. As provações, então, que a gente passa, elas são a escola de Deus para moldar o nosso caráter. E em vez de a gente reclamar quando a gente passa por elas, a gente tem que falar como Paulo: eu me glorio nas tribulações, porque elas moldam o nosso caráter. As provações são a escola de Deus para preparar a gente para o céu. A gente precisa aprender a usar isso para o bem. Deus coloca a gente nos problemas para que a gente vença os problemas, para que a gente esteja preparado para enfrentar a crise final, tá bom? Precisamos ter isso em mente. Fechando parênteses. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Pessoal, qual é o dia do Senhor? Eu queria que vocês colocassem passagens bíblicas aqui que respondem a pergunta que eu fiz para vocês. Qual é o dia do Senhor? Enquanto vocês colocam aqui, vamos continuar na descrição. Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, esses candeeiros aqui não é o candelabro, tá bom, pessoal? Não é o candelabro do santuário. Candelabro pode ser representado pelos 7 espíritos, as 7 tochas de fogo, tá bom? Candeeiro aqui é outra coisa. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vertes talares, vestido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram como a alva lã, como a neve, os olhos como fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Muito bem, amigos. Então aqui João ele tem uma visão de Jesus Cristo, aquele mesmo que ele quis que deitava no colo dele, não é? Só que agora é Jesus glorioso. Aqueles que estudaram a série sobre o livro de Daniel, compraram a apostila, viram que lá em Daniel capítulo 10, antes de Daniel ter a última visão do livro, ele vê um homem vestido de linho. E as características daquele homem lá são muito semelhantes a essa aqui que João vê. A gente até usou a comparação dos 2 textos para entender que esse aqui é Jesus Cristo, ok? Como é que a gente pode saber disso? Porque ele fala assim, olha, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ok? Quem foi esse que venceu a morte, não é? É claro que é uma referência a Jesus Cristo. Muito bem, amigos. A visão, ela acontece no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor?
Rapaz, vocês não botaram nada aí, né? Ou a internet tá lenta demais para minha mensagem chegar aí, ou eu tô sozinho na live. Tô não, tem gente aqui que eu tô vendo. E aí, pessoal, qual é o dia do Senhor que João teve a visão? Pelo menos uma passagem aqui que mostre qual é o dia do Senhor. Será que vocês conseguem aí pesquisar rapidinho na Bíblia e mostrar uma pra gente? Vamos lá. Enquanto vocês pensam aí, eu vou ler uma aqui para vocês, hein? Mateus, capítulo 12, verso 8. Vou ler uma aqui. Mateus, capítulo 12, verso 8. Ah, essa aqui é bem clássica, hein? Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Muito boa essa daqui. Não? Vocês não? Mais uma aqui. Isaías 58, 13. Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Muito bem. Então, o santo dia do Senhor é o sábado. Êxodo 20, verso 8. Perfeito, irmã. Era essa aqui que eu já ia ler também. Êxodo 20, verso 8. Mas verso 10, mais específico, né? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o dia do Senhor. Marcos capítulo 2, verso 27. Isso aqui, João, ele deve ter ouvido. João foi a pessoa que escreveu o Apocalipse, né? Ele ouviu isso aqui da boca do próprio Cristo, olha. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. João aprendeu isso daqui da fonte, irmãos. O dia do Senhor é o sábado. Ele sabia disso por ser judeu e sabia disso porque ele ouviu da boca de Jesus. Então, o dia em que João teve a visão do Apocalipse foi no dia de sábado. Entretanto, muitos de nossos irmãos têm usado a informação de que esse dia do Senhor aqui é o domingo, ok? Só que não há base bíblica para isso. E seria desonesto com o João afirmar que esse dia do Senhor que ele está se referindo aqui é o domingo. Por quê? As pessoas só começaram a se referir ao domingo como sendo o dia do Senhor no segundo século depois de Cristo. João já tinha morrido. Então você não pode culpá-lo ou dizer que ele quis dizer algo que só começou a valer uns 2 séculos depois, um século depois. Ok? Então você tem que olhar da época de João para trás. Ok? E para a própria Bíblia. De acordo com o que João cria, e com o que a igreja cria, com o que estava escrito na Bíblia até então. Qual era o dia do Senhor? É o sábado. E aí não há confusão. Não dá para criar problema em cima disso. Quer ver mais uma coisa que reforça essa informação? O verso 10 fala que João, ele ouviu por trás dele uma voz como de trombeta, ok? Agora, olha essa informação que legal, irmãos. A cultura judaica, ela diz que os judeus, eles recebiam os dias de sábado ao toque de trombetas. Olha só que interessante. Então veja como isso aqui é bem parecido. E aí, João fala que quando ele se vira para ver, no verso 12, ele vê 7 candeeiros de ouro, 7 lamparinas, e o Filho do Homem no meio delas. 7 lamparinas. Então, olha só, quando chegava o sábado, os judeus recebiam o dia de sábado ao toque de trombetas e eles acendiam também os castiçais. Então veja como isso endossa o pensamento de que o dia do Senhor aqui é o dia de sábado, ok? Agora uma outra coisa interessante. Esse aqui que aparece aqui é Jesus Cristo, não é? E aí ele fala aqui, cadê? Ah, tá. A roupa que Jesus aparece aqui vestido, irmãos, no verso 13. Vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa aqui é a roupa que um sacerdote usava comumente no seu dia a dia, ok? Não era aquela roupa que ele usava quando ele ia
fazer a purificação do santuário. Ele vestia aquela roupa azul por cima, ele usava o peitoral quando ele ia até o lugar santíssimo. Essa roupa que Jesus está usando aqui não é a roupa de sumo sacerdote. Ele está usando a roupa de sacerdote, ok? E aí eu coloco mais uma pergunta para vocês me botarem aí no chat a resposta. Quando foi que Jesus passou a usar a roupa de sumo sacerdote? Pelo menos um ano, hein? A gente sabe a data completa, mas no mínimo coloquem aí no chat o ano que Jesus passou a usar a roupa de sumo sacerdote, ok? Esperar a resposta de vocês. Enquanto isso, há algumas informações e lições importantes que a gente pode aprender aqui. Jesus ele aparece no meio dos 7 candeeiros e ele tinha na sua mão 7 estrelas. O que significa isso, pessoal? Muito bem, Luana, na mosca, 1844. Se alguém souber aí o mês que isso aconteceu e o dia, coloca aí também, tá bom? Vamos lá. Jesus aparece no meio dos 7 candeeiros e ele aparece com as estrelas na mão dele. O que significa isso? Aí mesmo no Apocalipse 1, verso 20, olha só. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha só que interessante, irmãos. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o fato de Jesus ele ter se manifestado no meio dos 7 candeeiros, ele estava passando para João a mensagem de que, apesar de ele ter ido para o céu, ele ainda estava no meio do seu povo, ok? Mas como é que Jesus cumpria essa promessa? Por meio do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Então, Jesus aqui está dando essa afirmação para todos nós. Ele permanece no meio do seu povo, ok? Isso mesmo, pessoal. 22 de outubro de 1844. Jesus passa do santo para o santíssimo. Ele deixa de ser somente o mediador que ia até o lugar santo, no altar de incenso, e ele passa também a ser juiz, veste a roupa de sumo sacerdote e vai até a presença do Pai para iniciar a obra do juízo, a purificação do santuário. Isso mesmo. Então, Jesus está no meio dos 7 candeeiros, ele está no meio do seu povo, a gente não pode esquecer disso. Apesar de tudo de ruim que a gente vê no meio do cristianismo, Jesus está conosco, ok? E ele tem as 7 estrelas na sua mão. Agora veja que informação importante, você pode até anotar isso. A palavra, ele diz aqui que as 7 estrelas são os 7 anjos. Então, a estrela é simbolismo, o anjo é o significado disso, ok? Só que o que significa essa palavra anjo aqui? A palavra anjo aqui, ela foi traduzida do termo grego ageloi. Eu acho que é assim que pronuncia, ageloi. A-G-G-E-L-O-I, ageloi. O que significa a palavra ageloi? Significa mensageiro divino ou um mensageiro humano. Então, o que pode significar para a gente o fato de Jesus ele ter os seus mensageiros nas suas mãos? É que a sua igreja, queridos, ela não sai do controle. Ela não sai do seu controle. Ele dirige tudo, ok? Vocês vão ver aqui no nosso próximo estudo que as 7 igrejas, a carta que Jesus enviou a cada uma das igrejas, ela foi dirigida ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao líder religioso daquela igreja. Era ele que lia a carta aos irmãos da igreja. E esse mensageiro, ele é apresentado como estando nas mãos de Cristo. Ou seja, além de Cristo, ele está no meio do seu povo, ele está conduzindo aqueles que lideram o seu povo. E eu reforço, apesar de coisas erradas que aconteçam no meio da igreja, que nos entristecem, a igreja de Cristo, ela será triunfante, irmãos. Nós podemos confiar nisso, porque é a mensagem da palavra de Deus, ok? Deus tem o seu povo na sua mão. A Dariana comentou aqui, ó, eu acho que os 7 espíritos são as 7 igrejas. Mas olha só, Dariana, ele falou aqui que as 7 igrejas, nessa visão aqui,
ela está representada pelos 7 candeeiros, tá bom? Dá uma lida de novo aí em Apocalipse capítulo 1, verso 20, o final do verso. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ok? É a representação do povo de Deus. Muito bem, amigos, já estamos indo para a nossa reta final aqui do estudo de hoje. Vamos voltar a alguns versos que nós pulamos aqui no Apocalipse. Nós vamos ler agora a parte final do verso 5 até o verso 8 para a gente finalizar. Eu só preciso dar mais uma informação importante aqui para vocês. Dentre as várias características que apareceram de Cristo aqui, o final do verso 18 fala que Jesus Cristo é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, verso 21 e verso 26. Isaías capítulo 22, verso 21 e verso 26. Olha só o que fala aí, irmãos. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então, amigos, ter a chave dentro do cenário bíblico, ela simboliza ter domínio, ter controle sobre aquilo. Aquele que teria a chave da casa de Davi seria aquele que comandaria, regeria toda a casa de Davi, o reino de Jerusalém, ok? Quando ele fala aqui no Apocalipse que Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno, significa que Jesus Cristo, ele tem o controle sobre esse inimigo terrível de todos nós. É por isso que, enquanto esteve aqui na terra, ele confirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele tem a chave, ele tem o domínio sobre isso. Aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Fala assim, olha: o último inimigo a ser destruído é a morte, ok? E quem destruirá a morte? Se você ver o título lá do verso 20, ele começa falando de Jesus Cristo, olha. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ok? Então, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, tem a chave, o domínio sobre este mal, tem o poder para trazer seus filhos de lá, ok? E ele terminará de uma vez por todas com a morte. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Deus terminará de uma vez com todas por isso, ok? Para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 1, versos 5 até o 8, ok? Foi os versos que faltaram a gente ler. Então, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O primogênito aqui, irmãos, rapidamente, não significa o primeiro a ter ressuscitado. Essa palavra pode significar isso, mas ela também tem um segundo significado. O primogênito significa aquele que é o mais importante, ok? Quer ver? Dá uma olhada nisso. Salmos 89, verso 27. Salmos 89, verso 27. Vamos lá. Salmos 89, verso 27. Deus falando de Davi. Olha só o que ele fala, irmãos. Falo-ei, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ok? E aqui uma dupla aplicação. A Davi, ok? E também a Jesus Cristo. Mas se aplica a Davi também. E Davi aqui é chamado de primogênito, apesar de ele ser
não ser o mais velho da casa de Jessé. Mas porque o primogênito? Porque ele se tornou o mais importante. Jeremias 31, verso 9. Jeremias 31, verso 9. Diz assim, olha: virão em choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Olha só, aqui fala que o primogênito era Efraim, mas não era o mais velho, filho de Jacó, mas ele foi porque ele assumiu a responsabilidade de ser o mais importante da casa, porque seu irmão cometeu pecado quando se envolveu lá com a concubina do pai dele. Então, ele virou o primogênito. Então, aqui em Apocalipse, voltando lá para o capítulo 1, quando Jesus é chamado de primogênito, não é por ter sido o primeiro. A gente tem Moisés, por exemplo, que ressuscitou antes dele. Ele é o primogênito no sentido de ser o mais importante dentre aqueles que ressuscitarão. Ok? Vamos lá? O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nunca se esqueçam disso. Essa é uma das passagens mais importantes aqui do livro do Apocalipse. Lembre sempre que Cristo, ele ama cada um de nós. Ele ama muito, irmãos, a ponto de ele ter derramado o seu sangue para ele nos libertar do pecado. Ele erigiu um reino para a gente e ele nos dará este reino. Ele não vende a salvação, ele pagou o alto preço da salvação e ele nos dá isso de graça, se nós crermos, aceitarmos esse presente pela fé. E a fé é um dom de Deus, então ele nos oferece também isso de presente. Nunca esqueça disso. Nos constitui o reino e sacerdotes para o seu Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós encontramos uma evidência interessante também, irmãos, porque aqui fala o Alfa e o Ômega é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando a gente vai lá em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, verso 6, Apocalipse 21, verso 6, lá diz assim, ó: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse que está falando aqui, irmãos? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você volta para o capítulo 1, ok? E aí no capítulo 1, verso 17, Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último, o início e o fim. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, ok? Nós falamos no início que aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso era Deus o Pai, ok? Mas Jesus aqui ele também se apresenta assumindo esse atributo. Isso comprova que Jesus Cristo ele também é Deus, tanto quanto o Pai é Deus. Ele é plenamente Deus, ok? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ok, irmãos? E esse Senhor virá para nos buscar. Muito bem, amigos. Então, essa aqui foi a introdução que nós fizemos para o livro do Apocalipse, ok? É o início dessa mensagem e, desde já, predisponha o espírito de vocês a estudar e a aprender esse assunto. Eu sempre falei isso enquanto nós estudamos Daniel lá na igreja. É preciso, é preciso um esforço da parte de cada um de nós para que nós possamos compreender este assunto, ok? Eu enviei essa semana lá no grupo um livro para vocês acompanharem, escrito por Ian Smith, um livro muito bom, ok? Tem a apostila feita aí para quem quiser adquirir, e aí a importância da leitura, repetição, porque isso vai nos ajudar a compreender bem, tá bom? No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre as 7 igrejas, vamos fazer Apocalipse 2 e 3.
leiam estes capítulos, tá bom? E aí eu vou deixar para vocês aqui uma tarefinha de casa. Olha só, irmãos, estou parecendo um professor, né? Uma tarefa de casa. Vejam, todas as igrejas, cada uma das 7 cartas, elas têm uma estrutura semelhante. Elas têm uma forma como Jesus se apresenta. Deixa eu pegar aqui. A forma como Jesus se apresenta, ele dá um elogio para a igreja, ele faz uma reprovação, depois ele dá um conselho e ele faz uma promessa. Repetindo, uma forma como Jesus se apresenta, anote aí, uma forma como Jesus se apresenta, um elogio que Jesus dá à igreja, uma reprovação que ele faz à igreja, um conselho que ele dá à igreja e uma promessa que ele faz para aquela igreja. Qual é a tarefa de casa? É vocês lerem as 7 cartas e em cada uma das 7 cartas vocês identificarem esses 5 elementos: a apresentação de Jesus, elogio, reprovação, conselho e promessa. Tá bom? Depois eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam fazer isso em casa. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir passar de uma forma mais didática pelo estudo das 7 igrejas. Tudo bem, amigos? Eu acho que nós conseguimos entender. Não sei se, acredito que nem todos que estão aqui no grupo, mas a maioria sim. Estão aqui na live, estão lá no grupo. Quem não tiver, depois tenta aí entrar em contato comigo se você ficou com alguma dúvida para a gente responder, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar para nós encerrarmos o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de começarmos a estudar este livro tão importante, Senhor. Obrigado por ter deixado essa mensagem especial para nós. Como diz a tua palavra, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a mensagem da profecia. Vivem expectantes pela mensagem que aqui está contida. Vivem aguardando o dia que o Senhor virá entre as nuvens. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue, Pai, para nos libertar do pecado, nos conceder a glória de participarmos do teu reino. Obrigado porque o Senhor está no meio da sua igreja, porque os teus mensageiros estão nas tuas mãos e o Senhor tudo está conduzindo, nada sai do seu controle. Nos ajude a cada dia confiarmos mais nisso e entregarmos a nossa vida em tuas mãos. Nos concede um bom fim de sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Obrigado pela presença de todos, viu? Aos amigos que entraram aí convidados. São todos bem-vindos. E que Deus abençoe a todos, tá bom? A gente se vê. Até o próximo estudo.